Oi, gente, boa noite. Bom, eu vim conversar com vocês assim sobre um desabafo. É que eu acho assim, né, que entre amigos deve haver sinceridade, cumplicidade e consideração mútua, né? Se a pessoa quebra isso, eu acho que é algum problema que a pessoa não quer admitir que está ocorrendo dentro do relacionamento, né? Então eu digo assim, se amigos são amigos, eles devem conversar até se entender, né? Porque é muito bom a gente ter amigos mais que irmãos. Mas é muito chato ter amigos que começam a te estranhar a troco de nada. Então, eu digo assim, se alguém passa por um problema semelhante, a gente tem que orar muito a Deus e pedir, né, que Ele esteja no meio desse negócio. Tanto desabafando aqui nesse áudio, falando com vocês um desabafo de alguns problemas que ocorrem com a gente. Coisas, situações que o inimigo cria, mas eu te peço assim, compreensão com o meu desabafo. Não é que eu queira falar mal de ninguém, não, que eu não vou falar de pessoas. Mas eu quero dizer assim, que a gente tem que orar muito a Deus pedindo que Deus ajude a curar o coração das pessoas, porque o inimigo usa. Ele usa as fraquezas, ele usa aborrecimento, qualquer coisa que a pessoa coloca no coração contra a gente. Então, gente, é bom a gente conversar com a outra pessoa, esclarecer as coisas para os problemas serem solucionados. Porque é muito chato ter tititi, né? É muito chato, ninguém gosta. Então eu acho que é bom a gente ter uma conversa e cortar o mal pela raiz. Por isso que é bom ter o diálogo. Às vezes nem sempre desentendimento, nem brigas relaciona assim bem você com outra pessoa. Então é bom a gente conversar. Conversar para que o problema seja solucionado antes de agravar. Então, quando está no início, é bom conversar, matar o mal pela raiz, para as pessoas poderem se entender. Então eu digo assim, isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Então é melhor a gente conversar, resolver o problema e dizer, Senhor, acabou, né? Acabou a tempestade, o vento passou, o problema foi embora, está no verbo passado. Então eu acho que é assim que a gente tem que dar graças a Deus. Dizer obrigada, meu Deus, porque o problema foi solucionado, né? Então eu digo que é só Deus na causa. Então confie muito em Deus, sejam sinceros. A gente tem que ser amigo não só para sorrir para a cara da pessoa, nem concordar com as coisas que a outra pessoa faz. Mas se ela faz uma coisa de errado, é bom a gente aconselhar a não fazer, incentivar a pessoa a ser uma pessoa melhor. Ser um amigo que não vai massagear o ego da outra pessoa, mas a gente tem que ser sincero. Se você está fazendo uma coisa de errado, não incentiva, faz ele proceder errado, traz ele a razão que ele está sendo usado para obras que não são boas. Então, um conselho que eu dou, às vezes as pessoas não têm consciência quando erram, e quando erram não admitem, né? Então, às vezes é bom a pessoa do lado de fora falar, porque ela está sendo mais visionária que a pessoa de dentro do problema. Então, é isso que eu dou como recado para muita gente. Se a pessoa está com um problema, é bom conversar, é bom se entender, é bom esclarecer algumas coisas. Porque a gente que vê o problema que a outra pessoa passa, a gente tem que falar para a gente ajudar a pessoa a mudar, ser uma pessoa melhor, ter consciência que ela está fazendo alguma coisa que não é boa dentro de um relacionamento. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque relacionamento é coisa séria. E sentimento também. Então a gente tem que ter responsabilidade, porque o coração, quando é ferido, não é fácil de ser restaurado. Então, assim, a confiança também, né? A gente tem que ter cuidado para a confiança não ser abalada, porque senão ela também não é fácil de ser resgatada. Então, amigos se separam por causa de problemas assim que ocorrem de repente. Porque não há diálogo, não há conversa, às vezes há desentendimento, as pessoas não querem falar ou não querem admitir as suas mágoas. Então eu estou fazendo isso como um abrir de coração, falando para vocês que há situações em que a gente tem que ser sincero, cortar o mal pela raiz. E é bom porque demonstra maturidade, né? Que a gente tem que ter aquela maturidade, a consciência que Deus dá, que tem um problema que tem que ser resolvido e sanado. Então eu estou gravando isso daqui para abrir o coração, que eu gosto de abrir o coração, e como eu digo, eu estou recentemente aprendendo a mexer na minha câmera. E
tô, tô dividindo para vocês coisas do meu cotidiano que acontece. Então eu tô dividindo uma experiência, né? Também conversando, ensinando para vocês se vocês estão passando pela mesma coisa que eu. Sejam sinceros, tenham maturidade, converse com seus amigos, filho, mãe, irmãos, seja lá quem for, até seus amigos. E cortem o mal pela raiz, não deixe a raiz crescer. Se tem um problema, fala sobre o problema, consertem, corrijam. Sejam como Deus quando corrige a gente. Ele não passa a mão na cabeça, mas muitas vezes ele não é só amor, ele é severidade, né? Então ele também quer que a gente mude e faça tudo correto. Então a gente deve proceder semelhante. Se há um relacionamento que não tá legal, a gente tem que falar. Então eu espero que vocês sejam maduros como eu, que eu estou enfrentando problemas onde a sinceridade é o meu único álibi. Acho que a gente tem assim que dizer, né? Acontece problema, então a gente tem que cortar o mal pela raiz e ser sincero. Se a gente quer uma amizade sadia, a gente tem que ser assim sincero, né? Falar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, os limites que devem haver entre duas pessoas que se gostam. Então é isso que eu falo para vocês. Amigos, respeito é bom e a gente gosta, né? Então a gente tem que levar para frente aquele papo sério mesmo, que tudo tem limite. Então, gente, eu quero que vocês saibam que tem amigos que são mais que irmãos. E tem amigos que às vezes também causam tristeza. Então tem que ter muito cuidado. Tenha apenas responsabilidade com o relacionamento, porque às vezes é tão bom, como digo Deus assim, que ele ensina que tem amigos que vêm na vida da gente que não são amigos, são mais que irmãos. Então a gente deve ter muito cuidado como a gente se relaciona com as pessoas, porque às vezes tem amigo que pode ser mais problemático que a gente, então a gente tem que ter cuidado. Então eu deixo isso daqui como um incentivo, né? Para a pessoa se relacionar bem dentro de um relacionamento, porque relacionamento é complicado, coisa séria. Então a gente tem que ter muito diálogo, muito juízo e muita orientação de Deus também, né? Porque ele também tem que estar nesse negócio, também iluminando essa cabecinha da gente aqui pra gente ter palavras de mel, para não ofender outra pessoa. Então eu acho que depois de uma boa conversa, eu creio que o problema está resolvido, né? Então eu deixo esse desabafo aqui com vocês. Vocês pensam aí no que eu estou falando, que eu vou postar no Face para os meus amigos, para minha família, para pensarem, né? Que às vezes tem problemas que a gente enfrenta que a gente tem que ser sincero. E como eu gosto de ser sincera, estou sendo sincera com todo mundo, né? Se vocês estão com problemas semelhantes também, façam como eu. Tirem um problema de letra num bom diálogo e conversa. Sejam abertos, sinceros e resolvam o problema. O mal pela raiz. E comecem a ter um relacionamento frutífero com a pessoa, né? Eu acho que isso é muito bom para a maturidade de ambos. Bom, gente, boa noite. Deus abençoe todo mundo. E que ele abençoe o meu Face, né, e a vida de todos vocês. Em nome de Jesus, seja amigos, seja familiares. Amém. Boa noite.